Olá, querido irmão, querida irmã, que prazer estarmos juntos mais uma vez no nosso Quarta com Deus, para que juntos nós refletirmos um pouco acerca da Palavra de Deus e tudo aquilo que Ele deseja falar conosco. Desejo que você esteja bem, assim como toda a sua família. Vamos orar. Querido Deus, nós louvamos o Teu nome nesta oportunidade em que podemos estar juntos, ó Pai, Senhor, para mais uma vez refletirmos, pensarmos em torno da Tua Palavra. Obrigado pela revelação do Senhor a nós através da Sua Palavra. Pedimos que o Senhor nos conduza neste momento, que o Senhor fale aos nossos corações. Nós oramos agradecidos por esta oportunidade em nome de Jesus. Amém. Meu querido irmão e irmã, queria convidar você a abrir comigo a sua Bíblia no Evangelho de João. Vamos ler alguns versículos no capítulo 21 do Evangelho de João. Se você tem a sua Bíblia aí perto de você, eu pediria que você abrisse nesta parte. João, Evangelho de João, capítulo 21. Vamos ler a partir do versículo 15. Leiamos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Cuide dos meus cordeiros.
Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Cuide das minhas ovelhas. Queridos irmãos e irmãs, este é um texto, diria que bem conhecido de todos nós, que trata acerca da restauração de Pedro. O texto, ele está exatamente falando isso, da restauração de Pedro. E nós lemos aqui, e é de fácil compreensão, que Jesus ele faz 3 perguntas a Pedro, na verdade perguntando a mesma coisa ao apóstolo. E na terceira vez que Jesus faz a mesma pergunta, Pedro fica magoado e por Jesus estar insistindo naquela pergunta, que Jesus sabia que ele o amava. Meus queridos irmãos, mas para que nós entendamos o alcance destas palavras, a profundidade deste texto e aquilo que Jesus está querendo aqui comunicar, é preciso nós pensarmos que este momento ou este diálogo de Jesus e Pedro, ele ocorre após a morte e ressurreição de Cristo. Então aqui Pedro ele está conversando, dialogando com Jesus Cristo após a ressurreição. Jesus ele havia ressuscitado. E para nós entendermos o porquê dessas perguntas e o contexto em que se deu esse diálogo, é preciso que nós nos lembremos do que ocorreu alguns dias antes, envolvendo Jesus e todos os seus discípulos, em que Pedro negou a Jesus 3 vezes também. Nós sabemos muito bem porque sempre que lemos a história da paixão de Cristo, nós vamos encontrar o episódio em que Pedro nega o Senhor Jesus. E é interessante observar que nos 4 evangelhos é relatado este episódio, ou seja, do momento em que Pedro nega a Jesus. É preciso que nós nos lembremos que Jesus foi preso e na noite em que ele foi preso, ele disse para os discípulos assim: olha, vocês todos vão me abandonar. Esta noite todos vocês vão me abandonar. E aí Pedro, na sua característica de tomar a palavra e de falar, e note que sempre Pedro era aquele que falava primeiro, que tinha a iniciativa de falar, embora nem sempre ele acertasse, mas ele sempre falava, e nós vemos isso em toda a narrativa dos evangelhos. Pedro, ele sempre tomando a iniciativa. E aí então, naquela noite, na noite em que Jesus foi traído, e ao ouvir do próprio Senhor que todos o abandonariam, Pedro diz para Jesus assim: Senhor, ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Não vou te abandonar, Senhor. E aí Jesus responde para Pedro: olha, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E é interessante nós pensarmos naquela noite, uma noite fria, segundo relatado pelo próprio apóstolo João.
Jesus ele foi preso à noite, como todos sabemos, foi amarrado e foi conduzido à casa do sumo sacerdote para um julgamento ilegal perante o Sinédrio. E enquanto Jesus era conduzido para o interior da residência, a palavra de Deus vai dizer que João entrou para o local, porque João era conhecido do sumo sacerdote. E João volta e conversa com os encarregados da porta e permite que Pedro ele ingressasse no pátio da residência. E ele ficou ali junto com os demais criados. Porém, conforme Mateus vai nos relatar, e os demais evangelistas também, uma das formas pelas quais eles identificaram que Pedro também era um dos discípulos de Cristo era pela forma como ele falava, seu sotaque galileu. Porém, amados irmãos, nós todos sabemos que Pedro nega que ele era um discípulo de Cristo. Ele nega que conhecia o Senhor. E os evangelhos vão narrar isso. Não apenas João, mas todos os demais autores vão narrar que Pedro nega Jesus 3 vezes antes que o galo cantasse. E é interessante quando nós falamos em galo, e aqui tem algo muito interessante para nós pensarmos, porque é óbvio que quando nós ouvimos que o galo cantou, é evidente que nós vamos imaginar um animal que de fato tenha cantado ali perto. Porém, segundo as pessoas que estudam, em Jerusalém, ou naquele local onde ali Jesus estava, próximo ao templo, na residência do sumo sacerdote, não havia criação de galo, não havia galinheiro. Como pode então o texto sagrado dizer que Pedro nega a Jesus 3 vezes antes e o galo cantou? E aí a resposta a isso vamos encontrar, ainda segundo as pessoas que pesquisam, estudam, que na verdade os romanos que dominavam aquela região, eles dividiam a noite em 4 vigílias. Então, começava ao cair da tarde, aproximadamente às 18 horas, e então nós tinha-se a primeira vigília de 18 a 21 horas, depois a segunda vigília de 21 à meia-noite, a terceira de meia-noite às 3 horas da manhã e a quarta vigília da noite de 3 horas da manhã até às 6 horas, quando então amanhecia o dia. E então o que era esse cantar do galo? Segundo os historiadores, nada mais é do que no intervalo entre a terceira e a quarta vigília era feita a troca da guarda na Fortaleza Antônia. E então tocava-se uma trombeta. E essa trombeta era conhecida como canto do galo. Então era a esse toque que Jesus estava se referindo quando ele fala com Pedro: olha, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Porque era definido isso. Canto do galo era exatamente esse toque da trombeta que marcava a troca da guarda na Fortaleza Antônia. E aí nós vamos ler nos evangelhos que quando aconteceu isso, essas 3 vezes que Pedro nega que conhecia o Senhor, e depois então houve esse toque. E os evangelhos eles vão narrar que nós temos alguns evangelistas que vão dizer que Pedro, então, quando ocorre esse toque,
esse canto do galo. Então Pedro sai e chora amargamente, de remorso, de arrependimento pelo que ele faz, e ele se lembra das palavras que Jesus havia dito: olha, você vai me negar. Antes do canto do galo, você vai me negar 3 vezes. E aí, meus amados irmãos, por que é importante falar sobre isso? Já que nós lemos de algo após a ressurreição de Jesus Cristo. Ora, nós estamos diante de um Deus de restauração. Veja, Jesus procura os seus apóstolos. E nós vamos observar que então Jesus, nós sabemos que Jesus morre, ressuscita ao 3º dia. E é interessante que Jesus vai mandar um recado para eles: olha, digam aos meus discípulos que eu vou adiante deles para Galiléia. Diga a Pedro e aos discípulos. Jesus está marcando um encontro com Pedro. Jesus está interessado em restaurar Pedro. Na verdade, amados irmãos, podemos pensar que Pedro estava consciente do que ele fez, da gravidade do seu pecado, do seu erro, do seu abandono a Jesus Cristo. E é interessante pensar no início do capítulo 21, Pedro, nessa sua característica de sempre falar, e ele de fato era líder, entre os apóstolos. Nós vamos observar lá no versículo 3, quando alguns dos discípulos estão lá na Galiléia, e aí Pedro vai dizer assim: vou pescar. E aqui nós podemos pensar, ora, Jesus chamou a Pedro no início do seu ministério e disse: venha, que de agora em diante você vai ser pescador de homens. Ou seja, estou te chamando para algo diferente. Deixa aí a sua ocupação. Você de agora em diante vai ser pescador de homens. Só que aqui nós vemos um Pedro envergonhado, talvez pensando que para ele havia acabado. Afinal de contas, ele havia negado o seu Senhor. Como Pedro pôde fazer isso após testemunhar tantos milagres? Lembre-se de que foi este mesmo Pedro que, por revelação do Espírito Santo, ele vai dizer lá em Mateus capítulo 16 acerca de Jesus: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Como pode alguém que havia experimentado algo tão especial virar as costas para o seu Senhor? E aí então aqui nós vemos um Pedro derrotado, um Pedro que ele resolve voltar à sua antiga ocupação. É como se Pedro estivesse dizendo: olha, para mim acabou esse negócio de seguir a Jesus, eu não sou mais digno disso, deixa eu aqui na minha antiga vida. Jesus não quer saber mais de mim, Jesus não vai querer, não me quer mais. Mas vejam que coisa extraordinária é a graça de Deus na restauração daquele seu discípulo. Porque, em primeiro lugar, nós vemos que é de Jesus a iniciativa de procurá-los. É Jesus quem vai até eles. E Jesus, então, chega, e a primeira coisa que nós vemos aqui é Jesus dizer assim: filhos, vocês têm algo para comer? Veja que Jesus não está ali, ele não inicia o seu diálogo com eles, jogando no rosto deles o seu erro, sobretudo de Pedro.
Ele não começa o encontro com eles falando com Pedro: eu não falei com você, Pedro, você ia me negar. Não, já não há mais referência a isso. Veja, meus irmãos, se não é divino isso, veja se não é de Deus, veja se não é o próprio Deus que estava ali tratando com eles, porque isso é algo que só Deus faz. É só Deus quem lida conosco, sem jogar no nosso rosto o nosso pecado. É só Deus que nos trata dessa forma. E aí então Jesus se aproxima, e aí nós temos todo o relato de que eles não tinham pescado, não tinham conseguido pescar. Jesus orienta, e aí então eles conseguem apanhar uma grande quantidade de peixe, e aí João diz para Pedro assim: Pedro é o Senhor. E aí nós vamos encontrar então Pedro se joga ao mar, e ele vai até o encontro do Senhor. E aí quando chega lá na praia, lá tem fogueira, peixe sobre brasa e um pouco de pão. E aí é muito interessante que é nesse contexto de comunhão, é nesse contexto em que Jesus restaura Pedro. É dele a iniciativa. Queridos irmãos, deixa eu lhes dizer uma coisa: todos nós pecamos e estamos sujeitos a pecar. Mesmo o apóstolo João, ele é enfático na sua primeira carta ao falar sobre isso. Nós estamos sujeitos a pecar. Ainda que discípulos de Cristo, ainda que tenhamos entregado nossa vida ao Senhor, infelizmente, pecado é uma realidade. E à semelhança de Pedro, nós também podemos negar o Senhor. Nós negamos o Senhor quando cometemos pecados, quando nós vacilamos e fazemos coisas de que Deus não se agrada. Nós fazemos. Mas também nós negamos a Cristo não apenas com pecados, eu diria que morais, embora não exista a gradação de pecado. Pecado é pecado. Mas não apenas aqueles pecados que trazem escândalos, não apenas esses, mas nós negamos a Jesus, por exemplo, quando nos nossos relacionamentos nós não demonstramos que somos discípulos de Cristo, quando nós nos esquecemos, quando nós omitimos das pessoas que nós somos de Cristo. Quantos de nós, no nosso trabalho, ninguém sabe da nossa fé? Ou nossas atitudes fora do ambiente da igreja, elas são semelhantes à das pessoas do mundo. Você já parou para pensar como isso é assim? Tanto nos ambientes, eu diria que entre as crianças, ou entre adolescentes, ou em qualquer ambiente, as pessoas querem ser iguais, as pessoas querem fazer igual à turma. Porém, amados irmãos, muitas vezes atitudes das pessoas com as quais nós convivemos não são de servos de Cristo, mas nós omitimos isso para sermos iguais a eles. Quando fazemos isso, nós também estamos negando a Cristo. Quando o nosso comportamento social não condiz com o discípulo de Cristo, nós negamos a Cristo quando nós abandonamos a igreja de Cristo,
quando nós não queremos mais saber da igreja, nós estamos negando sim o Senhor. Então são diversas situações em que nós precisamos pensar até que ponto a nossa vida ela não tem sido de negação ao Senhor. Mas aqui nós vemos um Jesus que estende a mão. Talvez se fôssemos nós, seres humanos, simples seres humanos, nós jamais procuraríamos Pedro, nós jamais nos reaproximaríamos dele, afinal de contas, fôramos traídos e abandonados. Mas com Deus é diferente. Deus não lança em rosto os nossos pecados. E é interessante pensar que este diálogo de Jesus com Pedro, ele se deu de uma forma reservada. Porque nós vamos ler que, embora Pedro ali estivesse acompanhado, parece que Jesus ele se retira com Pedro. E parece que nós podemos imaginar Jesus ele colocando as mãos nos ombros de Pedro e caminhando os dois sozinhos. Porque nós vamos ler lá no versículo 20, nós vamos ler que enquanto eles conversavam, aí o texto vai dizer assim: Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava os seguia. Ora, então aqui dá uma ideia de caminhar. Jesus, ele vai até aquele local, ele se encontra com Pedro para caminhar com Pedro, para andar com ele e para restaurar a sua comunhão com ele. Porque a prova disso está no versículo 20, eles estavam caminhando. Jesus estava caminhando com Pedro. E Jesus, ele, em momento algum, João vai registrar. E aqui nós vemos que João ouviu tudo. João ouviu todo o diálogo, toda a conversa. E então, em momento algum, João registra que Jesus fez algum tipo de menção ao abandono de Pedro, ou às 3 vezes em que Pedro o negara. E Jesus, ele dizendo claramente para Pedro: olha Pedro, eu estou te restaurando, eu estou te dando uma nova chance, Pedro. Porque da mesma forma que você me negou 3 vezes, eu estou te dando aqui a chance, e isso vai ficar registrado, de você também declarar 3 vezes que você me ama. E então, é por essa razão que, da mesma forma que Pedro nega 3 vezes, Jesus dá nova chance. Olha, você me negou 3 vezes, pois 3 vezes eu estou te dando a chance de declarar que você me ama. E aí é muito interessante, porque Jesus vai dizer para Pedro assim: olha Pedro, você me ama? Então, e aí nós temos 3 coisas extraordinárias no que Jesus está dizendo. Olha, se você realmente me ama, então, primeiro, cuide dos meus cordeiros. Veja, meus irmãos, e o texto no original, ele vai dizer: alimente os meus cordeiros. Eu estava pensando na profundidade disso que Jesus fala com Pedro, porque primeiro, Jesus vai dizer assim: cuide dos meus cordeiros. Depois, na segunda vez, Jesus vai dizer: pastorei as minhas ovelhas. Depois Jesus vai dizer: cuide das minhas ovelhas. Ora, veja os detalhes. Primeiro, cuide, e no original nós temos alimente. Alimente meus cordeiros. E aí poderíamos pensar que Jesus está aqui falando o seguinte: olha, em cada fase da vida dos meus cordeiros. É óbvio que Jesus está falando da sua igreja. E chama-nos a atenção, porque em todos eles Jesus está dizendo: meus, olha, meus cordeiros, minhas ovelhas e minhas ovelhas.
Jesus está dizendo para Pedro o seguinte: olha, Pedro, eu não desisti de você. Eu ainda confio em você, Pedro. Eu ainda tenho uma obra com você, Pedro. Meu amado irmão, minha amada irmã, quem sabe você, hoje que está ouvindo essas palavras, você teve um ministério fantástico que por algum motivo está apagado. Jesus está dizendo para você: eu ainda tenho uma obra com você. Eu ainda preciso de você. Eu ainda quero usar você. É exatamente isso, meu irmão e minha irmã, que Jesus está fazendo com Pedro. Olha, Pedro, eu sei o que você fez, Pedro, mas eu não me importo com o que você fez, Pedro. Eu ainda quero usar você. Eu queria que você pensasse isso nesta hora. É para você mesmo, que outrora teve um ministério, você louvava ao Senhor, você pregava, você era envolvido no trabalho do Senhor. Por algum motivo, isso se esfriou. Jesus está dizendo: eu ainda tenho uma obra com você. Pensemos no exemplo do apóstolo Pedro. Jesus não lança em rosto os nossos pecados, porém Ele nos oferece a chance da restauração. Alimente os meus cordeiros. E aqui poderíamos pensar, cuide, quando Jesus faz essas três falas, cuide das minhas ovelhas em todas as fases da vida. Eu ainda tenho uma obra com você. Deus abençoe a sua vida, meu irmão, minha irmã, e a sua família. Até uma próxima oportunidade, se Deus nos permitir.